Já vem que eu tô com a camisa vermelha, tô mesmo, miserável. Isso aí sabe das coisas. É, pede acesso que eu libero. Pede acesso que eu libero. Bora lá, Junielson. Galera, já estamos gravando, certo? Já estamos gravando. Ah, e depois, mais tarde, eu subo ele no YouTube para vocês. Vamos ao textão de hoje? O que é que vocês acham? Vamos, bora ou não bora? Bora ou não bora? É! Olha só quem tá me mandando mensagem aqui. Eduardo Soares. Eu estava na reunião e caiu para mim. Não consigo entrar mais. O que eu falava é. Vou mudar a pergunta, que daqui a pouco ninguém tá até vendendo a informação da cor da camisa. É, aqui quando você lida com a gente safada, você tem que ser mais ágil, entendeu? Daqui a pouco tem um câmbio negro de informações sobre, né, a cor da minha camisa. Então, beleza. Vamos lá, galera. Escrevi um texto ontem. Esse texto eu escrevi tarde, porque ontem eu fui para um aniversário. Ah, esse texto eu escrevi ontem, 1 hora da manhã, tá? Só para vocês terem ideia, tá bom? Mas eu escrevi um texto a partir de uma provocação e de uma mensagem, de uma imagem que o Biel me mandou. Biel me mandou ontem uma mensagem, e aquela mensagem que ele me mandou um print de uma imagem, e eu gostei muito da mensagem da imagem. Então escrevi um texto a partir dessa mensagem, tá? Então vamos lá. Ah, meu pai do céu, caiu aqui, caiu aqui. Sempre isso. Aham. Ok, Léo. Então vamos lá. Ah, derrota ou vitória? Ambos podem destruir. Cara, e aí? O que que vocês já acham desse título logo na largada? Hein? O que que vocês acham desse título? Derrota ou vitória? Ambos podem destruir. Em geral, são duas coisas que não vão ser postas na mesma prateleira, né? Que não vão ser niveladas por esse lugar, né? Mas esse é o título. Derrota ou vitória? Ambos podem destruir. Conor McGregor, campeão inúmeras vezes do UFC, certa vez disse: Dizem que uma derrota pode fazer ou destruir um lutador, mas uma vitória também pode, porque ele fica confortável e para de se dedicar à dieta e aos treinos como deveria. Eu não sou assim. Eu sigo em frente, porque se você dorme na vitória, você acorda com a derrota. Essa frase do Conor é profunda e de uma visão, infelizmente, incomum, pois a verdade, pois a vaidade da vitória geralmente cega até o melhor dentre os melhores. Presta atenção que hoje vem pancada, hein? Presta atenção que hoje vem pancada. Essa frase do Conor é profunda e de uma visão, infelizmente, incomum, pois a vaidade da vitória geralmente cega até o melhor entre os melhores. Vamos explorar essa visão, mas primeiro vamos pensar na perspectiva mais óbvia, a que normalmente está mais próxima do senso comum, que é a destruição do ser humano após várias derrotas na vida. Aqui precisamos entender que não é a derrota que destrói, ela não tem esse poder. Quem destrói ou constrói é a mente de cada um e as suas escolhas de como se relacionar com os fatos da vida. Um momento de derrota não traz apenas fracasso, não é composto apenas de fatos ruins. Muito pelo contrário, muitos aprendizados dos mais valiosos
geralmente se materializam justamente nestes momentos. São esses momentos que têm o potencial de apontar pontos frágeis que exigem mais atenção e dedicação. É no confronto com o fracasso que somos mais desafiados a lembrar por que ou por quem lutamos. Ao beijar a lona, descobre-se uma força descomunal para levantar e enfrentar os adversários. A derrota, como diz o Conor, pode fazer um lutador, tudo dependendo de como ele se relacionará com o momento. Sim, momento de cura, aprendizado e crescimento para voltar cada vez mais forte, decidido a fazer o que precisa ser feito, com toda a determinação necessária para superar os limites encontrados. Ah, e a vitória? Ela pode mesmo destruir? Sim, ela pode. E, de novo, igual à derrota, não é a vitória por si só que destrói ou constrói a pessoa, mas a forma como ela escolhe se relacionar com ela. A vitória é o inimigo mais perigoso, pois, diferente da derrota, que tem sabor amargo, ela tem um sabor doce, embriagante. A vitória alimenta o ego. A vitória anestesia. A vitória tem o potencial de tirar o olhar do que vem depois. A vitória muitas vezes se traveste de ponto final, enquanto, na verdade, ela não passa de mero ponto de passagem que indica estar na direção certa. A vitória é um lugar confortável para fazer morada, e qualquer lugar que tenha o rótulo de ser confortável torna-se uma armadilha. Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei, que mais ganhou títulos na história do nosso vôlei, tem inúmeras histórias de treinos em estacionamentos. A mais célebre é a do treino em um estacionamento de hotel na Holanda, em 2003, quando, após um atraso em voos que fizeram chegar 8 horas atrasado no hotel, se deparou com um feriado local onde ginásio e tudo mais estavam fechados. Mas mesmo tendo uma seleção multicampeã, Bernardinho não pensou que tudo bem treinar amanhã. Não. Ele precisava e queria mandar uma mensagem aos campeões. A mensagem de que o próximo campeonato ainda não tinha sido disputado e que as conquistas passadas não fariam conquistas futuras. Apesar de apenas o treinamento duro e resiliente, tirando dos jogadores qualquer chance de se iludirem atrás de uma vitória já passada. Naquele mesmo ano, foram campeões da Liga Mundial e no ano seguinte foram ouro olímpico. Parafraseando Conor, quem dorme na vitória acorda no fracasso. Aqui não é dormir com a vitória, mas dormir na vitória, onde você não acorda mais dela, fazendo morada nela, como se não houvesse nada mais após. Sua mente pode transformar derrotas em grandes vitórias, ou grandes vitórias em futuras derrotas. Sendo assim, tema o que você pensa, cuide do que você pensa e seja sempre contra-intuitivo, agindo diferente do senso comum. Em geral, essa é uma boa referência de como agir para ter resultados excepcionais na vida. E aí, galerinha, o que vocês acham aqui dessa perspectiva que eu trouxe aqui? O que vocês acham dessa perspectiva? Né? É interessante, é interessante isso aqui. Quando eu vi ali a frase que o Biel me mandou, eu achei ela muito interessante e ela vem de um campeão, né? Ela vem de um cara que foi campeão em categorias diferentes, campeão várias vezes, um cara que saiu do zero e se transformou
um grande esportista. Então ele tem autoridade para poder falar temas dessa natureza. Ele tem bastante autoridade. E aqui a gente precisa explorar que a visão mais comum que as pessoas normalmente têm é a visão é a visão de que você precisa ter cuidado quando você está onde? Você precisa ter cuidado quando você está na derrota. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, sim. Só que a derrota, ela é um inimigo meio óbvio, né? A derrota é um inimigo meio óbvio, porque a derrota, ela é desconfortável. A derrota, ela é desconfortável. A derrota, ela tem sabor amargo. A derrota faz você sentir dor. A derrota faz você se sentir frustrado. Então, a derrota é uma coisa que qualquer pessoa, em sã consciência, vai olhar para aquilo e vai dizer: eu não quero estar aqui. Eu não quero pertencer à derrota. Então, ela é um inimigo relativamente fácil de você combater. Só que a derrota, por si só, ela não é uma coisa ruim. E aí é uma coisa que muitas vezes vocês erram, vocês pecam. Principalmente vocês que estão apanhando dentro da WSP. Vocês que estão apanhando dentro da WSP, vocês têm uma tendência natural. Rapidinho, vocês estão ouvindo martelada, quebra-quebra? Não? Esse microfone é bala. Só eu que ouço. Bacana. Ah, o Eric tá ouvindo. O Eric tem ouvido foda. Que merda. Mas o microfone é bom. Então, o que acontece? Então, quando você tá convivendo com a derrota, você, cara, para e pensa, cara. Para e pensa. Quanta pancada você tá tomando aqui na WSP? Quanto confronto você tá tomando na WSP? Quanto a WSP está confrontando você com a sua mediocridade, com a sua pequenez? Quanto a WSP está confrontando você com percepções de que isso não é para você? Quem aqui já pensou que isso não é para você? Quem aqui já pensou que esse ambiente aqui, ele pode até ser bom, ele pode até ser próspero, só não é para mim? Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto. Quantas vezes você já pensou isso? Talvez você tenha pensado isso ontem. Talvez você tenha pensado isso essa semana, quando você botou na sua cabeça a ideia de fazer uma estrela e não fez. Talvez você tenha pensado isso quando você foi confrontada com o limite de não conseguir fazer uma entrevista inteira no dia. Talvez você tenha sido confrontada com a sua falta de capacidade de se concentrar, de fazer um PTL constante, de ficar ali sentado 5, 6 horas ao telefone. E você pensa, isso não é para mim. Só que nós precisamos entender de uma maneira muito clara, de uma maneira muito óbvia, de uma maneira muito importante, de que a derrota, ela não é de forma alguma apenas o inimigo. A derrota também é um aliado. Em um processo de invenção, de alguma coisa, cada erro que se comete, cada fórmula que não dá certo, é o quê? É o quê? Serve de quê? De frustração? Não. De eliminação de uma fórmula que não serve. Ou seja, cada vez que você erra uma fórmula de um remédio que você quer desenvolver, você está mais próximo da fórmula correta. Por quê? Porque você vai eliminando as possibilidades erradas. Você vai eliminando o que não serve. O Thomas Edison, no processo de invenção da lâmpada, foram mais de 1.000 testes. Mais de 1.000 testes. E cada teste que ele fazia, ele sabia um componente que não servia para o projeto. Esse filamento não serve. Essa espessura de filamento não serve. Esse tipo de material não serve. Esse tipo de estrutura não serve. Ou seja, então a cada experimento fracassado, a cada derrota que ele tinha quando ele ia acender a zorra da lâmpada e ela estourava, cada derrota era o quê? Era um aprendizado.
cada derrota era um passo que ele estava dando em direção ao correto. Ele experimentou milhares. Ele experimentou milhares de materiais em mais de 10 mil testes, como o Carlos aqui está corrigindo. Obrigado, Carlos. Ele experimentou milhares de materiais em mais de 10 mil testes. Cada material que ele experimentou, que era uma derrota, na verdade ele via como uma vitória, porque ele ia lá e o quê? Riscava. Esse material não serve. Esse material não serve. Esse material não serve. Esse material com esse material não serve. Esse material com esse material não serve. Ou seja, era um processo chato, era um processo lento, porque é de tentativa e erro, até encontrar o quê? A composição ideal. Mas essa composição ideal só pode existir por quê? Porque foram testadas todas as outras composições que não eram as ideais. Se ele tivesse o fator sorte na vida dele, e já fica claro que o Thomas Edison era um cara cagado de azar, azarado até não poder mais, ele não acertou a composição no primeiro teste. Ele acertou depois de 10 mil testes, depois de 10 mil experimentos. Então aqui fica a certeza de que Thomas Edison era um cara azarado até a medula óssea. Porque se ele tivesse sorte, ele teria acertado no primeiro teste. Mas ele não acertou no primeiro teste. Ele abraçou cada derrota como um processo de quê? De aprendizado. Ele abraçou como um processo de aprendizado. Então, o que é a visão mais óbvia que a gente pode ter sobre vitória e derrota? É a visão da derrota. A derrota, ela o quê? Ela pode te construir ou te destruir. Mas como é que ela te constrói? Como é que ela te destrói? A gente já sabe como é que ela te destrói. Como é que ela te destrói? Com pensamentos do tipo: não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, isso é difícil, talvez em outro momento, agora eu estou cheio de problemas, agora eu estou cheio de coisas. Você vai tendo uma série de pensamentos para justificar para você mesmo você desistir. Então, a sua matriz de pensamento é a origem do problema. A sua matriz de pensamento é o seu grande inimigo e não a derrota em si. E não a derrota em si. Aí eu tenho, linkado com esse texto de hoje, eu tenho uma frase que eu postei agora de manhã no Instagram que eu digo o seguinte: a batalha das batalhas é contra nós mesmos. Vencendo essa, não perdemos nenhuma outra. A batalha das batalhas é contra nós mesmos. Vencendo essa, não perdemos nenhuma outra. Por quê? Porque quem destrói você não é a derrota. Não é a derrota que tem esse poder de destruir. Quem é que destrói você? A sua matriz de pensamento. A forma como você pensa. A forma como você encara aquele fato diante de você. Aquele fato pode ser, ele pode ser concreto. O fato é concreto. A análise dele não. Sacou? O fato é concreto. Qual é o fato? Eu fechei a minha semana sem fechar a estrela. Eu fracassei no objetivo de fechar o meu terço de estrela. Eu fracassei no objetivo de fechar minha estrela. Eu fracassei no objetivo de ter o número de vendas que eu estava buscando. Eu fracassei. Esse fato é concreto, correto? Esse fato é concreto. Mas como eu vou encarar ele, não é um fato concreto. Como eu vou encarar ele, ainda dependerá do quê? Ainda dependerá do quê? De como eu escolher me relacionar com o fato. Faz sentido isso? Como eu escolher me relacionar com o fato altera a minha percepção sobre o fato. Ou seja, aonde muitas pessoas enxergam um problema, outras tantas enxergam o quê? Oportunidade. Ou seja, o fato é concreto.
O fato é o fato. Se qualquer pessoa for fazer descrição do fato pelo fato, ele é um fato só, ok? Mas a forma como cada pessoa olha o fato muda a perspectiva sobre ele, muda o entendimento sobre ele. Então, o que te constrói e o que te destrói não é a derrota, mas é a sua percepção sobre ela. Então, o que é que a derrota ela traz para a gente? Ela traz valiosos e, em geral, importantes aprendizados. Tem alguns aprendizados, galera, que a gente só consegue ter na derrota. Tem alguns aprendizados que a gente só consegue ter na derrota. Você precisa, então, ser derrotado para poder aprender? Não. É inteligente você aprender com a derrota dos outros. É inteligente você aprender com a derrota dos outros. Então, por exemplo, eu digo, você é uma pessoa que não faz, que não pega no telefone para ligar com aquela fome, com aquela gana, com aquela perseverança, com aquele ritmo, com aquela frequência que o seu trabalho exige. O que é que eu digo para você com a minha experiência? PTL é indicende. PTL não é você dividindo o seu tempo com outras atividades. PTL não é você estando na rede social. PTL não é você levantando para varrer uma casa. PTL não é você respondendo e-mail. PTL é você e a ligação numa frequência indecente. Cabeu a ligação, eu ligo para outra. Cabeu a ligação, eu ligo para outra. Cabeu a ligação, eu ligo para outra. Porque isso gera frequência mental. Aí eu digo para você, a partir da minha própria experiência, daquilo que eu vivi em pé em um telefone público, eu digo, eu trago a minha experiência para você e dou uma visão. Aí o que é que você faz? Bonitão, espertão, danadão, safadinho, safadinha, o que é que você faz? Não, eu vou fazer uma ligação agora, vou fazer outra daqui a 10 minutos, vou entre uma ligação e outra jogar um Candy Crush de uma partida que estava lá, eu vou ver aqui um vídeo, eu vou curtir aqui um post do André, eu vou mandar aqui uma mensagem para o Papa, eu vou fazer aqui um monte de coisa sem nenhum tipo de, de propósito ou de senso de necessidade, e daqui a 10 minutos eu faço outra ligação. O que é que vai acontecer com esse seu ritmo de trabalho? Você não vai criar uma frequência mental para sua mente produzir. Você vai se desfocar, você vai se desconcentrar. E o que é que vai acontecer como consequência natural dessa sua ação medíocre, dessa sua ação descomprometida? Você não vai produzir. Aí você não produz um dia, você não produz 2 dias, você não produz uma semana, você não produz 2 semanas, você não produz um mês, você não produz 4 meses, você não produz 10 meses. Daqui a pouco aconteceu o que com você? Você é mais um na lista de fracassados do projeto. Você é mais um frustrado com o projeto. Você vai ser mais um que vai ter que aturar, enxergar o Flávio Augusto nas redes sociais e pensar como teria sido a sua jornada ao lado dele. Você vai ser mais um para dizer, poxa, eu tive lá, é um projeto até bacana, mas não era para mim. E aí você vai começar a se dar uma desculpa para se convencer do porquê que você não, que isso aqui não é para você. Por quê? Porque você escolheu não fazer como precisava ser feito. Então, eu estou te dando a chance de você não precisar ser derrotado para que você aprenda. Eu estou te dando a minha experiência. Eu estou te dando os meus 30 anos de experiência, de vida, para dizer para você: não faça isso, que isso leva à morte. Não faça isso, que isso vai te condenar ao fracasso. Não faça isso, porque isso aqui, invariavelmente, dá esse resultado. Mas você parece criança, você parece menino pequeno que quer provar por A mais B se é aquilo mesmo. Isso é burrice. Então, fracassar não precisa ser com o seu fracasso.
Fracassar pode ser com o fracasso dos outros te ensinando o que você não deve fazer, como você não deve agir na vida. Então, tem lições importantes que apenas o fracasso consegue te dar. Ah, quando você cai, você tem duas opções na vida: ficar caído ou levantar. Não existe uma terceira opção. Ou você escolhe ficar caído, ou você escolhe levantar. Só que levantar exige você fazer muita força, concorda comigo? Ficar caído é mais fácil. Ficar deitado é fácil, ok? Ficar caído é mais fácil. Até mesmo porque quando você toma a decisão de ficar caído, sabe o que é que você está fazendo? Você está fugindo da dor de apanhar de novo. Então é duplamente mais fácil. É confortável ficar deitado e ainda evita a dor de alguém que levanta. Então o que acontece? Só que quando você levanta, e se você levantou é porque você caiu, então teve uma derrota, você descobre dentro de você capacidades, força, motivos para levantar. Motivos para levantar só se apresentam quando você está caído. Ali você vê o valor do seu motivo, sacou? Quando você está em pé, você tem os seus motivos, bacaninha, mas você não sabe o valor deles, a força deles. Você não consegue mensurar, às vezes, o quanto ele é importante para você. Mas quando você cai e que você lembra dos seus motivos e eles são fortes o suficiente para te colocar de pé, você percebe, nossa, eu tenho motivos que são muito, muito, muito valorosos. Muito valorosos. E aqui, no fracasso, na derrota, você tem a capacidade de descobrir o quanto aquilo que você está lutando é importante para você. Então, gente, para vocês que estão apanhando tanto dentro desse projeto, para você que está apanhando tanto na sua vida, entenda de uma vez por todas. Coloque na sua cabeça de uma vez por todas. Você, você é capaz. E hoje abri aqui a reunião dando o exemplo da Pietra. A Pietra é uma menina que está no. Você está na plataforma há quanto tempo, Pietra? Coloca aqui para mim, mãe, que eu não sei quanto tempo você está na plataforma. Tá há mais de um ano e meio. A Pietra está aqui na plataforma há mais de um ano e meio. Como Black, você está há quanto tempo? Desde outubro. Ou seja, a Pietra está um ano e meio na plataforma e desde outubro ela é Black. Ela nunca esteve em um top 3. Pô, vamos parar para pensar. Um ano tem 56 semanas. Se ela está um ano e meio, ela está há mais de 75 semanas dentro da plataforma. 75 semanas de fechamento para ela conquistar um único top 3. E ela nunca conquistou nenhum. Agora vamos parar e pensar no seguinte. Vamos parar e pensar no seguinte. A Pietra teve alguma aula de técnica que trouxe para ela um conhecimento que este conhecimento era o que ela precisava para ser top 3? Foi isso? Não. Ela mesma já está dizendo que não foi. Ou seja, o conhecimento técnico que habita nela hoje é o mesmo conhecimento técnico que habita nela já há meses. Era técnica? Não, nunca foi a técnica. Foi um olhar de não merecimento. Um olhar de não merecimento que levava a não escolher ser top 3, a não querer ser top 3, porque não se achava merecedora de um top 3. Pare e pensem, cada um de vocês,
Quantos de vocês têm esse tipo de pensamento sobre você? Um pensamento de não merecimento. Um pensamento de que isso não é para você. Ou seja, não é nem a sua vitória nem a sua derrota que está definindo onde você está. É o quê? A sua mente. A forma como você se vê. A batalha das batalhas está dentro de você. A batalha da batalha está dentro de você. Agora, temos um outro inimigo que habita dentro da vitória. Que habita dentro da vitória. E que também é um inimigo que está dentro de nós, que é a forma como nós nos relacionamos com a vitória. Eu não sei se a Gabi ela tá por aqui. Esse horário não é um horário amistoso para a Gabi, né? Ian já dá risada, né? Ian dá risada, Pietra dá risada. Esse horário não é um horário amistoso para a Gabi. O Biel eu sei que está. O Biel eu sei que está. E esse tema e esse assunto também fala com ele. Fala com a Gabi, fala com o Biel. Pessoas que são vitoriosas dentro da plataforma. Pessoas que são vitoriosas dentro da plataforma. O Biel é um cara que ele tem troféus dentro da plataforma. A Gabi sentou em alguns top 3 na temporada passada dentro da plataforma. Vai para resort e tudo mais. Mas a Gabi, essa semana, sequer no top 20 ela ficou. Sequer no top 20 ela ficou. E já algumas vezes nessa temporada que ela não senta no top 20. E aqui, qual o problema, então, da Gabizinha? A Gabizinha não sabe fazer matrícula? A Gabizinha não sabe vender? A Gabizinha não sabe passar um cartão? A Gabi não sabe fazer nada disso? Será que é isso? Será que o Biel ele não sabe também fazer essas coisas? Não, eles sabem, eles dominam. Eles não, eles sabem, eles dominam. Mas em algum momento as pessoas vitoriosas, elas não sabem o quê? Lidar com a vitória. Em algum momento, pessoas vitoriosas são confrontadas com um inimigo chamado vitória. A vitória é o inimigo? Não, eu torno a vitória o inimigo. Eu torno a vitória o inimigo. A Mailane, por exemplo, é uma pessoa que também faz isso. A Mai, ela, às vezes, torna a vitória um inimigo. A vitória não é o inimigo, assim como a derrota, ela também não é. Eles são momentos da vida que eu tenho que aprender a me relacionar para extrair de ambos o melhor. Para extrair de ambos aquilo que eu preciso para a minha jornada. Então, muitas vezes, campeões se tornam pessoas obsoletas na história, se tornam pessoas ultrapassadas na história, porque elas não sabem ser campeões. Elas não sabem lidar com a vitória. Porque a vitória, ela é um inimigo sorrateiro. Por quê? Porque a vitória, o que é que ela faz? A vitória, ela, diferente da derrota, ela te abraça. É um lugar quentinho para você ficar. A vitória é um lugar quentinho para você ficar. Você senta e faz pose em cima da sua conquista. Você senta e começa a falar do alto da sua conquista. E quando você vê, você não tem novas conquistas para falar. Você está preso naquela conquista lá de trás. Você está preso naquela conquista lá de trás, do passado. A sua vitória que você está sentado nada mais é do que um eco do passado.
Porque você não teve a capacidade de deixar sua vitória para trás e construir novas vitórias. Então, eu estou usando aqui o nome de pessoas que são conhecidas e reconhecidas dentro da plataforma, de pessoas que têm muito valor dentro da plataforma, pessoas que são mais do que vitoriosas dentro da plataforma. E eu estou trazendo esse tema para eles, para confrontá-los com as suas vitórias, para você olhar para a sua vitória e você pensar: eu não quero dormir na minha vitória. Eu quero dormir com a vitória, mas eu não quero dormir na vitória. Então, vocês que são vitoriosos, não escolham nunca, jamais em tempo algum, dormir na vitória. Porque a vitória, ela é um jogo de você aprender a lidar com o seu ego. A vitória é um jogo de você saber lidar com a sua vaidade. A vitória é você saber se despir daquilo que te faz bem e voltar para a linha de frente para fazer o que tem que ser feito. Pô, para e pensa. Bernardinho tinha um time que foi campeão de quase de tudo que teve dentro do vôlei. De tudo que tinha dentro do vôlei. Ele chega no hotel com 8 horas de atraso em voos. Concorda que isso tá todo mundo detonado, cansado? Com 8 horas de atraso em voo, num feriado que eles não sabiam que existia na Holanda, um feriado naquele dia, ginásio fechado, tudo fechado. O que tinha de mais? A galera ir pro quarto, dormir, descansar, fazer vários nadas naquele dia. Curtir o feriadão. Não tinha nada demais. Mas Bernardinho tinha um cuidado com o time deles, com o time dele. O cuidado de não subir para a cabeça deles que eles eram bons demais. E por isso eles precisavam sempre estar o quê? Treinando. Eles só eram bons porque treinavam muito. Eles só eram campeões porque treinavam muito. Eles só eram campeões porque eram disciplinados até a medula óssea. Eles só eram bons porque estavam dispostos a abrir mão do ego, da vaidade, de ficar embebecido ali pela vitória, envaidecido pela vitória. Eles ganhavam ontem e no dia seguinte estavam como despidos da túnica de campeão. No dia seguinte eles estavam fazendo o quê? Treinando. Sabe por quê? Porque eles eram campeões de um campeonato que tinha acabado ontem, mas ainda não eram campeões do campeonato que ia começar daqui a 2 meses. Então eles não estavam treinando para o campeonato que já tinham vencido. Eles estavam treinando para o campeonato que eles não tinham nem começado a disputar. Percebe isso? O olhar não estava no que eu tinha feito. O olhar sempre estava no que eu ainda não tinha vivido. Então, esse é o olhar de campeão. Esse é o verdadeiro olhar de campeão. O verdadeiro olhar de campeão é aquele olhar que você tem aonde? O olhar que você tem aonde? Em cima do que eu ainda não conquistei. Em cima do que eu ainda não realizei. Em cima da medalha que eu não tenho. Em cima do troféu que eu ainda não tenho. Em cima do pódio que eu ainda não subi. Esse passa a ser sempre o olhar do campeão, que ele não foi pego na armadilha da vitória. Então esse é um jogo mental. Esse é um jogo mental. Então se você está vencendo dentro da plataforma, o que é que você tem que fazer? Você tem que entender que você não venceu as partidas que estão vindo pela frente. Que você ainda não venceu o próximo jogo. Você acabou de sair de uma ligação, vendeu, fez a sua venda,
É 5 segundos de comemoração. 5 segundos de comemoração. Até a próxima ligação. Porque na próxima ligação, você ainda não vendeu. Porque na próxima ligação, você ainda não foi campeão. Porque na próxima ligação, você ainda não foi o cara que você pode ser. E se você entrar com o ego, com a vaidade da ligação anterior, você vai sair derrotado da ligação seguinte. Porque você não entra inteiro na ligação seguinte. Você não vai estar inteiro com o cliente seguinte, porque você ainda está vivendo o êxtase de uma ligação que já acabou. Você ainda está vivendo um eco do passado. Você não pode viver eco do passado, seja da derrota ou seja da vitória. Você tem que estar no controle da sua mente. Você tem que estar sempre ambicionando o quê? O porvir, porque não tem como se ambicionar o que já passou, galera. Tem como ambicionar o que já passou? Tem como ambicionar o que já foi conquistado? Não, não existe ambição no que já foi conquistado. Não há como ter ambição no que já foi conquistado. O que foi conquistado, o que foi realizado, o que foi feito é passado, é história. Não existe mais ambição nele. Se você estiver fazendo morada nele, isso é ego, isso é vaidade, isso é a escolha mais errada que você pode fazer. Então, tanto na derrota quanto no fracasso, você precisa preservar o seu modo de pensar. E um excelente balizador de qual é a forma certa de pensar é você olhar que se o seu pensamento é o pensamento comum, então esse não é o pensamento para você ter. É uma boa métrica? O que é que vocês acham dessa métrica? Se o seu pensamento é um pensamento comum, então você deve agir de maneira contraintuitiva. E um detalhe: tendenciosamente, o seu pensamento é um pensamento que será balizado pelo pensamento comum. O seu pensamento tem uma tendência forte de ser balizado por um pensamento comum, por um senso comum. Porque a maioria esmagadora de vocês ainda está nesse lugar comum da forma de pensar. Então, você tem que pensar o seguinte: como Flávio Augusto da Silva pensaria diante dessa derrota? Não é como você pensaria, como você pensaria não serve. Como você pensaria não serve. Não serve. Por quê? Porque o seu pensamento é um pensamento que está num lugar comum. Você precisa ser contraintuitivo. Você precisa pensar diferente do que o senso comum pensaria. Então você deve buscar o quê? A matriz de um pensamento de alguém que está fora do senso comum. Você concorda que Flávio Augusto está fora do senso comum? Você concorda que a mente dele está completamente fora do senso comum? Então é simples assim, ó. Acabei de sair de uma ligação, tomei pau, tô ficando para baixo, tô ficando abatido, eu tô ficando sentidinho com a derrota. Eu peguei o viés mais merda que a derrota tinha para me dar. Minha família está dizendo: ah, esse trabalho é difícil. Nossa, eu não conseguiria fazer esse trabalho que você faz porque esse trabalho é difícil. E aí você começa a abraçar ali aquele discurso do seu entorno. Não, esse trabalho aqui é muito puxado. Aí daqui a pouco você para, cala a boca, não quero te ouvir. Sai, sai, Satanás, sai daqui. Não quero te ouvir. Aí você, peraí. Como é que Flávio pensaria diante de uma ligação dessa? Ligue para o próximo. Flávio Augusto me diria: ligue para o próximo.
E aí você vai lá e age a partir de uma matriz de pensamento que está fora do senso comum, que ainda não te pertence, mas você quer. E você vai lá e liga para o próximo. Uhul! Matei! Vendi, vendi, vendi! Uhul! Vendi! Ah, vendi! Ah, vendi! Aí sai pulando dentro de casa. Ai, vendi! Vendi, vendi, vendi! 4 horas depois, volta para a próxima ligação. Não sabe lidar com a vitória. Se envaidece da vitória. Sua vida foi transformada porque você vendeu? Você já tem a vida que você gostaria? Você já tem as conquistas que você gostaria? Você já mudou a vida das pessoas que você ama? Você já está vivendo o seu sonho? Vendeu? 5 segundos. Tu, 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 tu. Oi, alô, tudo bom? Você não me conhece pessoalmente? Aqui é o André. Próxima ligação. Próxima ligação. Disciplina a sua mente, a ela não ficar envaidecida por uma vitória que não te deu o título do campeonato. Não fique envaidecido por um gol que você fez que não definiu a partida porque o jogo não acabou ainda. Sabe aquela frase que diz: o jogo só acaba quando o juiz apita? Até o juiz apitar, se uma bola entrar pela linha, passar pela linha é gol. E você pode sair de alguém que está comemorando a vitória para alguém que está lá chorando a derrota. Isso é o quê? É você no controle, é você no comando, é você conectado com o que precisa ser feito. Flávio, toda semana ele faz uma live que fecha uma semana e abre a outra. Ele não diz que vamos comemorar a semana que a gente fez. Diz? Não. Ele diz o quê? Semana já está aberta. Bora. 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 Caraca, esse cara só pensa em matrícula. Esse cara não dá um respiro. Nossa, doente. Doente, parece que só sabe falar matrícula, não tem outro assunto. Que sujeito limitado, viu? Eita, nós, só matrícula, matrícula, matrícula. Escolha qual é a matriz de pensamento que você quer seguir, do limitado do Flávio ou das demais pessoas que têm um monte de conselho de sucesso e vitória para você seguir. Gente, gente, tenha no radar de vocês. Tenha no radar de vocês. A vitória e a derrota são coisas maravilhosas, se nós soubermos nos relacionar com elas. Ambas são importantes. Ambas são importantes. Mas nenhuma das duas define o nosso futuro. Nenhuma das duas define quem nós somos. Nenhuma das duas define absolutamente nada. O que define é a forma como nós escolhemos nos relacionar com cada um desses momentos. A derrota é dura, é amarga? É, mas ela traz aprendizados, ela traz crescimento, ela traz desenvolvimento, ela traz lições valiosíssimas que, se você souber prestar atenção, observar, você vai sair dela mais forte, maior, mais robusto, pronto para fazer o que precisa fazer. A vitória é maravilhosa, a vitória é doce, a vitória, nossa, é um tesão. Mas eu preciso saber me relacionar com a vitória para que ela não se transforme na minha derrota, para que ela não se transforme em uma cadeia que eu vou ficar presa nela para todo sempre, eu vou ficar preso no passado daquela vitória.
A sua vitória está no passado, ela não está no futuro. E quando você fica apenas vivendo a sua vitória, você fica preso no passado. Você fica vivendo numa memória do passado, numa boa memória, mas apenas em uma memória do passado. Então, nem a derrota, nem a vitória por si só são boas ou são ruins. Mas a forma como nós escolhemos nos relacionar com cada uma é extremamente importante. Então, vocês precisam ter no radar de vocês de que não podemos, em momento algum, seguir a boiada. Eu estou aqui fazendo um trabalho braçal com vocês. Eu tô lutando cabo de guerra na mente de vocês. Eu não sei se vocês percebem. Eu não sei se vocês entendem isso. Mas eu, todo dia, eu venho aqui e faço força num cabo de guerra. Mas se eu não tiver você como aliado, deixa eu te falar, eu vou sair derrotado nessa minha batalha. Eu preciso de você como aliado. Eu preciso de você, que seja eu e você do lado de cá puxando esse cabo. Porque toda a sua história está do outro lado puxando na direção contrária. A sua família está puxando na direção contrária. Os seus amigos estão puxando na direção contrária. O seu meio está te puxando na direção contrária. Precisa ser eu e você. Não adianta ser só eu. Eu não tenho força para puxar esse cabo sozinho e vencer. Sozinho eu serei derrotado. Eu preciso de você. E eu só estou aqui uma vez por dia e nem todos os dias. Eu estou aqui uma vez, 4 dias na semana, durante 1 hora, puxando esse cabo dentro da sua mente. Mas eu preciso que você reverbere, que você ecoe, que você me represente ao longo do seu dia, seguindo, puxando esse cabo. Eu preciso que você faça escolhas ao longo do seu dia que esteja alinhada com esse padrão mental que eu venho trazendo para vocês. Porque vocês não estão sendo derrotados pela matrícula que você não sabe fazer. Vocês estão sendo derrotados pelas escolhas que vocês não sabem fazer. E eu não estou falando aqui das grandes escolhas, porque as grandes escolhas acabam sendo óbvias. Sacou? As grandes escolhas acabam sendo óbvias. Onde é que vocês se perdem? São nas pequenas escolhas. Nas micro escolhas. Aquelas que exigem mais atenção. Aquelas que exigem que você atue aonde? No detalhe. Aquela que exige que você atue na fração mais reduzida do seu dia. Quando você escolhe não respeitar um tempo entre as ligações ser micro, e você faz com que esse tempo entre as ligações seja macro. Quando você faz a escolha de ficar vivendo a sua rotina na sua casa. Você quer viver a sua rotina na sua casa? Então esteja preparado para viver a sua rotina na sua casa para o resto da sua vida. Você quer viver a rotina da sua casa? Não tem nenhum problema. Então passe a amar a rotina que você vive na sua casa, porque você vai viver ela o resto da sua vida. Porque tudo aquilo que você não for capaz de abrir mão, te tem como refém. Tudo aquilo que você não foi capaz de abrir mão, te tem como refém. Eu não vou vencer essa batalha sozinho. Eu não vou conseguir virar sua chave sozinho. Eu preciso de você comigo.
E você comigo não é você estar aqui apenas. Aqui é um passo e um passo importante. Eu estou orgulhoso de muitos de vocês. Porque quando eu estou abrindo a sala às 8 horas da manhã, em média, tem 170, 175 pessoas que estão já na espera. A maioria esmagadora das pessoas que estão ao vivo aqui comigo aprenderam que quem quer não chega no horário, quem quer chega antes. Quem faz questão não se coloca no risco de chegar no horário. Quem faz questão se coloca na certeza de estar lá antes. São pequenas pílulas que eu vou dando para vocês de entendimento, que se você toma ela, você começa a virar chaves. Mas não adianta você tomar essa pílula só comigo aqui, porque aqui eu estou vigiando. Aqui eu sou porteiro. Aqui eu não sou porteiro? Aqui eu sou porteiro. Aqui eu atuo como porteiro. Vocês já repararam? Eu não passo para ninguém esse controle do portão, né? Eu não passo para ninguém. Sou eu porteiro. Porteiro sou eu. Então você sabe que eu sou porteiro. E a minha conduta rígida faz com que você não pague para ver. Você sabe que eu vou negar o teu acesso. Eu hoje neguei o acesso do Anthony. O Anthony é um cara que está aqui todos os dias. O Anthony é um cara que aqui, todos os dias após a reunião, ele posta, orgulhoso, o print da reunião no Insta. E eu dou moral para todo mundo que posta, eu dou moral de repostar para mostrar, ó, eu estou vendo, eu estou te observando. O Anthony está aqui todo santo dia. Todo santo dia o Anthony está aqui. Mas o Anthony mandou um print para mim da tela de acesso, às 8h12. Às 8h12. E eu perguntei qual a cor da minha camisa, porque ele não mandou o print da tela da sala de reunião, mandou da tela de acesso. E eu perguntei qual a cor da minha camisa. E ele, como não tinha comprado a informação e é honesto, disse: eu não cheguei a entrar na sala. E eu disse: então hoje vai ser só no gravado. Regra é regra. E ela serve para nos disciplinar. Se eu tivesse liberado o acesso aqui do Anthony, vocês nem saberiam se o Anthony estava ou não estava. Vocês não têm esse controle. Concorda comigo? Então não é sobre vocês. É sobre mim. Eu não faço isso apenas por vocês. Eu também faço isso por mim. Porque isso é sobre eu ser disciplinado. É sobre eu ser uma pessoa que cumpre a palavra. É sobre o valor que eu quero que a minha palavra tenha. Vocês entendem isso que eu estou falando? Isso não tem a ver com vocês, isso tem a ver comigo. Eu decido qual valor que a minha palavra vai ter. Agora, quando eu faço essa escolha para mim mesmo, eu termino impactando vocês. Porque quando vocês entendem que a minha palavra tem valor, tem poder, vocês dão mais valor ao que vocês ouvem de mim. Percebe? Quando eu ajo assim com o Anthony, eu estou sendo fiel à minha palavra. E de maneira direta, eu acabei de dobrar o valor da minha palavra frente ao Anthony. De quebra, o Anthony não vai mais pagar o preço de estar aqui às 8h06. Eu estou ajudando o Anthony a se disciplinar. Eu estou ajudando vocês a se disciplinarem. Mas eu só consigo fazer isso aonde? Aqui, ó, nesse ambiente controlado da minha reunião. Essa é a minha porção que eu dou para vocês de visão sobre disciplina. Esse é o cabo de guerra que eu travo com vocês sobre disciplina. Mas ao longo do seu dia eu não estou lá, eu estou?
Eu estou ao longo do seu, eu estou do seu lado no seu dia? Não estou. Então, quando vocês saem daqui, vocês precisam fazer uma escolha que esteja alinhado com isso que eu estou ensinando a vocês. Sobre disciplina, sobre compromisso, sobre comprometimento, sobre não negociar regras, sobre não negociar caminhos, sobre não negociar comportamento, sobre não negociar atitude. Porque quando você negocia tudo isso ao longo do seu dia, você se torna um plâncton. Você deixa de ser um ser humano de um potencial absurdo para ser menos que um plâncton. Você se torna mera estatística na sociedade. Você não vai ser ponto fora da curva, porque você escolheu agir dentro do senso comum. Então vocês precisam me ter na sua mente com esse olhar de psicopata que eu faço aqui, entendeu? Se lembrando, caramba, eu estou fazendo merda, não me olha assim, não, André, eu não vou fazer certo. Me tenha na sua mente com esse olhar de psicopata, dizendo para você que você está fazendo merda com a sua vida. Se lembre de mim durante o seu dia. Quando você desviar para a direita aqui, o telefone está na esquerda, você incendiou. Não, eu já estou voltando. Me tenha na sua mente fazendo isso. Eu preciso de você fazendo o meu papel ao seu lado. Eu preciso de você no cabo de guerra comigo. Eu estou deixando claro para vocês. Eu sozinho, eu serei derrotado. E quando eu for derrotado, deixa eu te falar uma parada, não vai mudar nada na minha vida. Apenas o sentimento que eu vou ter de caramba. Era uma pessoa de tanto potencial, que pena. Mas a minha vida não muda. Mas quando eu for derrotado no cabo de guerra que eu estou traçando na sua vida, o derrotado é você. O derrotado é você. Então, saiu derrotado de uma ação, a derrota não tem o poder de te derrotar. Quem tem o poder de te derrotar é você. Quando você escolhe como você vai se relacionar com aquele momento. Vai ficar chorando meia hora? Se lascou. Vai ficar deprimido o resto do dia? Se lascou. Vai levar mais do que 5 segundos para ligar feliz e motivado para o próximo? Se lascou. Escolhas. 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 Façam as suas baseadas naquilo que eu te ensino todos os dias. Ou de nada adianta você estar aqui. Você só está fazendo plateia. Escolhas. Eu estou te ensinando formas de pensar. Eu não venho para aqui e falo de matrículas, já reparou? Eu não venho aqui e falo sobre técnica de vendas, já reparou? Porque vocês têm técnica o suficiente para arrebentarem já. Mas tem um mental de merda que não está te levando a usar o que você já sabe. Você está saindo derrotado na forma como você pensa. Fechado, galera? Então, um excelente dia para vocês. Eu não vou estar com vocês amanhã. Amanhã é quinta-feira. Só vou estar com vocês na sexta. Então, eu não vou estar aqui amanhã te alimentando e te trazendo de volta. Eu não vou estar fazendo isso. Então, eu preciso de você fazendo isso por mim. Eu preciso de você fazendo isso por mim, no meu lugar. O que é que você vai me entregar na sexta-feira? Alguém que fez o que eu faria por você? Se eu chegar na sexta-feira e pegar você desse lugar, eu te levo para outro. Mas se eu pegar você na condição plâncton, eu estou começando do zero com você de novo. Percebe isso? Então, se você não conseguir me representar ao longo do seu dia, na sexta-feira eu te pego da fase plâncton de novo.
Ou seja, vamos estar no feitiço do tempo todo dia, começando do mesmo lugar. Para onde é que nós vamos assim? Para lugar nenhum. Para que a gente possa avançar, eu preciso no dia seguinte te pegar de um lugar mais elevado, aonde você se manteve. Eu preciso pegar de você de um lugar mais elevado, onde você se manteve, onde você me representou ao longo de todo o seu dia. Você me representou, você não deixou cair, você não deixou baixar, você se sentiu que, independente do seu resultado de matrícula, você botou para quebrar. Você me honrou, você honrou o meu tempo, você me representou lá. Aí eu te pego no dia seguinte, na sexta-feira, desse lugar. Aí eu te levo para outro. Aí eu te consolido naquele lugar. Mas se todos os dias eu te levo, eu te pego da fase plâncton, olha que jornada eu tenho que fazer todos os dias com você. Entendem isso? Faz sentido isso para vocês? Então saibam, eu estou travando um cabo de guerra dentro da sua mente. Mas se você não estiver do meu lado, e só serão duas pessoas nesse cabo, não duvide disso, eu vou perder esse cabo de guerra. Eu preciso de você me representando na sua mente ao longo de todo o dia. Fechado? Até sexta-feira e espero pegar alguns que não estejam na fase plâncton de volta. Valeu? Beijo grande e até sexta.